Caros discentes, sejam todos e todas, muito bem-vindos à nossa aula de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Nesta aula, nós abordaremos sobre a importância do uso de adjuvantes em aplicações de defensivos agrícolas. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre os conceitos de forma geral, na tecnologia de aplicação defensivo. Na nossa segunda aula, abordamos sobre a importância de ter um bom conhecimento do alvo que você quer atingir na aplicação de defensivos, e hoje nós vamos falar aqui sobre a importância do uso de adjuvantes. Então, efeitos dos agroquímicos. Então, para que as substâncias possam ser metabolizadas, é necessário que sejam absorvidas a nível de membrana. Tá? Ou seja, você vem e faz uma aplicação do ingrediente ativo numa cultura, tá? Com o objetivo de controlar uma praga, uma doença, tá? Ou uma erva daninha. Tá? Então, ou seja, para que esse produto tenha um bom resultado, ou seja, para que ele exerça algum efeito, ele tem que ser o quê? Absorvido, tá? E metabolizados. Então, porém, para chegar até a superfície externa do plasma-lema, as soluções devem atravessar a cutícula das folhas, tá? Então, essa cutícula ela apresenta o quê? Uma grande resistência aí para a entrada da maioria dos defensivos no tecido celular. Então, a membrana cuticular, você já deve ter estudado em alguma coisa aí provavelmente na fisiologia vegetal ou na biologia, tá? Então, a membrana cuticular são os principais constituintes o quê? Tá? Ou seja, a membrana cuticular, seus principais constituintes são ceras, cutina, pectina e celulose. Então, esses constituintes, eles têm o quê? Uma função protetora. Tá? Então, ela tem o objetivo de proteger o quê? A célula das plantas, tá? De efeito de insetos e fungos, e também para evitar o quê? Desidratação, tá? Então, a maior barreira existente é também a maior barreira existente para defensivos aplicados nas folhas, tá? Então, além dela ter essa função de proteção de efeitos de insetos e fungos, evitar desidratação, mas ela serve também o quê? Como uma barreira aí para os defensivos aplicados nas folhas, ou seja, para a entrada desse defensivo nas folhas, né? E, geralmente, a maior barreira aí para esses defensivos são o que? As ceras presentes na membrana cuticular. Então, aqui nós temos uma representação esquemática dos principais componentes da camada cuticular. Então, nós temos aqui a camada cuticular, então nós temos o quê? A cera epiticular, que fica naquela camada mais interna, geralmente o que? Sobre ali a folha, né? Aí nós temos as ceras que ficam embebidas, tá? Naquela solução que está na célula, já dentro da folha. E nós temos também aqui a matriz cuticular, tá? Aí nós temos também ainda os filamentos de pectina, tá? Nós temos aqui a parede celular e a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela tem essa função também, o que? De proteção. Então, fatores que podem afetar a absorção dos defensivos, tá? Pode ser o que? De inseticida, herbicida, fungicida. Então, ou seja, qualquer defensivo que nós aplicamos na cultura, tá? Então, tem alguns fatores que podem afetar. Micronutrientes também, micronutrientes via aplicação foliar, né? Então, o que pode afetar essa absorção? Característica e condições das plantas, tá? Então, ou seja, característica. A questão da absorção ela varia de uma espécie para outra, né? Tá? Então, em função das características daquela espécie, certo? E condição das plantas. Principalmente as condições aqui estão relacionadas diretamente o quê? Com o estado fisiológico das plantas. Ou seja, uma planta que está numa condição de estresse hídrico, ela vai ter o quê? Uma menor capacidade de absorção do que uma planta que não está em estresse hídrico,
Por quê? Vocês podem observar, né? Geralmente, o que durante aqueles períodos mais quentes do dia, né? Próximo ali de meio-dia, entre 10 até umas 3 horas da tarde, geralmente as plantas ficam o quê? Com as folhas murchas. Por quê? Porque tem pouca umidade, então ela para se defender, elas murcham, as folhas murcham para quê? Para evitar o quê? A evapotranspiração, para evitar a evaporação da água, para que ela consiga sobreviver durante aquele período crítico. Então, ou seja, uma aplicação de defensivos, quando as plantas se encontram nessas condições, tá? Vai prejudicar muito a absorção. E nós temos também o que? Os fatores externos. Né? Os fatores externos aqui podem ser o que? Os fatores climáticos, né? Umidade, vento, temperatura, certo? Então são os fatores externos à planta. Então todos os fatores aí podem afetar a absorção. Então fatores que podem afetar a absorção. Então inerentes à folha. Estrutura, né? Cutículas finas. Então folhas que apresentam as cutículas mais finas, elas vão ter o que? Uma capacidade de absorção maior do que aquelas folhas mais grossas, né? Que a gente comentou aí já, estado de hidratação. Se a planta estiver desidratada, ela vai ter uma capacidade menor, tá? Do que uma planta que está bem hidratada. Idade das folhas mais velhas, tá? Tendem a ter o que? Uma capacidade de absorção menor, certo? Por quê? Porque ela pode ter também o que? Uma quantidade maior que de cera na cutícula, certo? Aí, como a gente comentou também, fatores externos, né? Então temperatura, umidade e disponibilidade de água no solo. Então, como amenizar a restrição da membrana cuticular à absorção de agroquímicos, certo? Então é justamente aí que entra o quê? O uso de adjuvantes, tá? O uso de adjuvantes. Então, o que são adjuvantes? Então, adjuvantes são qualquer substâncias adicionadas ao defensivo agrícola para imprimir as características desejadas às formulações e consequentemente, a sua aplicação. Ou seja, na verdade, adjuvante é o quê? É qualquer substância que adicionamos à cauda com o objetivo de melhorar o quê? A qualidade daquela aplicação, certo? Melhorar a absorção, melhorar a translocação desse produto. Então, esses são os adjuvantes. Então, os adjuvantes, eles podem ser classificados, tá? De acordo com a sua função. Então, nós temos o quê? Os adjuvantes ativadores são aqueles que melhoram diretamente a atividade do agrotóxico ou do agroquímico, né? Como a gente comentou anteriormente, sempre que a gente puder, vamos procurar usar agroquímico. Aqui está agrotóxico, porque esse autor aí, ele usou esse termo, né? Mas se a gente puder, a gente usar agroquímicos, como já comentei numa das aulas aí, por quê? Porque esse termo agrotóxico, ele é veiculado na mídia aí de forma muito pejorativa, né? E nós temos que defender o nosso pãozinho aí, né? Certo? Nós, enquanto agrônomos, tá? Então vamos usar termos o quê? Menos pejorativos, né? Então, melhora diretamente a atividade do agroquímico, aumentando o quê? A taxa de absorção e eficiência. Então, os adjuvantes ativadores, ele aumenta a taxa de absorção. Consequentemente, também o quê? A eficiência do agroquímico. Hoje pode ser considerado que adjuvantes úteis, que são os adjuvantes adicionados ao tanque de mistura, atuando como facilitadores do processo de pulverização. Ele vai reduzir os efeitos negativos da pulverização, tá? E não influencia diretamente na eficiência do agrotóxico, do agroquímico. Ele melhora, na verdade, o quê? Os adjuvantes úteis, ele melhora o quê? As condições da cauda de pulverização. Então, são aqueles adjuvantes adicionados no tanque de mistura. Então, nós temos aqui alguns exemplos
de adjuvantes ativadores. Então, são os surfactantes, eles podem ser não iônico ou iônico. Os iônicos, eles podem ser o quê? Catiônico, aniônico e anfotérico, certo? Ou seja, anfotérico, que tem aí as duas funções, tanto catiônico como aniônico. Os exemplos aqui, óleos, tá? Então são os óleos, óleo mineral, óleo vegetal e óleo vegetal modificado, e nitrogênio. Então é muito comum também, às vezes, nós colocarmos na calda de pulverização o que? Nitrogênio, o amônio, tá? Isso é mais usado, às vezes, em colocar em herbicidas para dessecação, por exemplo, o glifosato, aí, o Roundup, né? Tá? Então, por quê? Porque ele vai melhorar, o nitrogênio vai acontecer o quê? Ele vai melhorar, acelerar o metabolismo da planta, consequentemente, ele vai melhorar o quê? A absorção e também o quê? O efeito desse herbicida, certo? Exemplo de adjuvantes úteis. Então, são os condicionadores de água, certo? Acidificantes, tamponantes, comprexantes, tá? Acidificantes são aqueles produtos que, se colocar na calda ali, vai acidificar a calda. Tamponantes são produtos que vão evitar o que? A variação de pH. E os comprexantes são adjuvantes, tá? Que quando você adiciona na calda, ele vai o que? Neutralizar o que? Aqueles íons presentes na calda. Antiespumante, umectante, absorventes de luz ultravioleta, corantes, antideriva, certo? Então, por exemplo, esses produtos, esses adjuvantes antideriva, como que ele vai atuar na calda? Ele vai aumentar o que? O tamanho da gota, ou seja, na verdade, vai diminuir o tamanho, a quantidade, vai diminuir a quantidade daquelas gotas menores, que são mais sujeitas à deriva. Mais para frente vai ter aí uma aula só sobre a questão das gotas, tá? Tamanho de gotas ideais aqui para uma pulverização. Os compatibilizantes, depositantes e dispersantes. Então, são os adjuvantes considerados o quê? Úteis. Então, há adjuvantes que facilitam a aplicação ou mantêm a disponibilidade do ingrediente ativo. Então, nós temos aqui os condicionadores de água, acidificantes, ácido fosfórico, um exemplo aqui, ácido fosfórico. Tamponantes, complexantes, por exemplo, ácido cítrico e o DTA. Então, o mais comum aqui é o DTA, né? Tá? Então, quando você faz uma aplicação de um complexante na calda, ou seja, um EDTA, ele vai neutralizar o que? Os íons presentes naquela calda. Pode ser tanto que um íon catiônico quanto um íon iônico, ou seja, catiônico, cargas positivas, né? Iônico, cargas negativas. Então, aqui, pessoal, isso que é importante também, que mostra aqui a solubilidade de nicosulfurão em função do pH. Nicosulfurão, o produto aí comercial mais conhecido é o Sanson, né? Tá? Então, um herbicida aí muito utilizado na cultura do milho. Tá? Então, vejam bem aqui, pessoal, a influência aqui do pH na solubilidade. Então, ou seja, o nicosulfurão, a um pH 5, ele tem uma solubilidade de 360 ppm. Em um pH 6,9, ele já tem uma solubilidade de 12.200 ppm. Em um pH 8,8, ou seja, um pH bem alcalino, né? Então ele já tem uma solubilidade aqui de 29.200 ppm. Então essa tabela aqui mostra que a importância aí da questão do pH para a solubilidade de alguns herbicidas. Então, isso aqui não é só o nicosulfuron que tem que sofre essa ação que é do pH da água, mas também temos vários outros produtos aí. Pode ser herbicida, pode ser inseticida, pode ser fungicida. Aqui um exemplo que a gente está citando aqui é do nicosulfuron. Então, alguns tipos de adjuvantes. Então, espalhantes reduzem a tensão superficial da água. Tá?
Então, ou seja, quando você coloca um espalhante, a gente chama, na verdade, são mais chamados de espalhantes adesivos, né? Tá? Então, vocês vão ouvir muito isso aí no campo aí, tá? Ou quando vocês forem ler algum material, então está lá, espalhantes adesivos. Então, eles reduzem a tensão superficial da água, certo? Então, vocês podem observar que quando você pega uma água e joga numa superfície, certo? Aquela gota ali, ou seja, ela forma ali uma gota, né? E esse ângulo ali que aquela gota forma, geralmente ela tem o quê? Um ângulo aí de 105 graus. Então o espalhante adesivo vai justamente o quê? Quebrar essa tensão superficial aqui, essa tensão superficial, promovendo o quê? Um maior espalhamento que da gota, certo? Esse maior espalhamento vai favorecer o quê? Vai melhorar o quê? A absorção, ou seja, maior contato da cauda ali com a folha, melhor absorção. Adhesionantes, então elevam a aderência da gota à superfície do alvo. Então, o que a gente falou. Então, geralmente é muito comum, já vem junto o espalhante e adesivo. Então, ter muito comum de ver aí na literatura aí, espalhantes adesivos. Anti-evaporante, reduzem a evaporação da cauda, certo? Então, geralmente, esses anti-evaporantes, eles vão o quê? Geralmente eles promovem um certo aumento aqui do tamanho da gota. Penetrantes elevam a velocidade de penetração do produto na cutícula, ou seja, melhora o que? A absorção. Quelatizantes sequestram íons, certo? Então, alguns desses espalhantes, desses adjuvantes também, eles já vêm junto com os produtos. Ou seja, quando formulados, né? Então, aqui, compatibilizante. Então, permite a aplicação simultânea de fertilizantes líquidos e agrotóxicos ou misturas de formulações diferentes ou melhora a homogeneidade. Tá? Então, compatibilizante, geralmente ele é colocado o quê? No produto, ou seja, na sua formulação, para evitar o quê? Incompatibilidade. Tá? Quando você vem e faz uma mistura desses produtos no tanque, né? Depositantes. Melhora a capacidade de deposição do agrotóxico pulverizado sobre a superfície do alvo. Dispersantes evitam a aglomeração através da redução das forças de coesão, fazendo com que as suspensões mantenham-se estáveis por um determinado tempo, certo? Então, isso aqui, dispersante, pessoal, então, por exemplo, ali, não sei se vocês observaram, quando você pega lá, faz uma mistura lá do óleo com a água, né? Ou seja, eles não se misturam, né? A água vai ficar na parte inferior, o óleo vai ficar o quê? Na parte superior ali daquela calda ali, né? Tá? Daquela mistura. Então, ou seja, quando você usa um dispersante, tá? Nesse caso, ele vai promover o quê? Ali a mistura, certo? Dessa água com o óleo, fazendo o quê? Formando ali o quê? Uma emulsão, né? Então, anti-espumantes são obtidos a partir da diluição do silicone em um solvente apropriado para uso final do produto. Então, a espuma é uma emulsão de ar e água, tá? Então, oriunda da adição de alguns tipos de surfactantes que reduzem muito a tensão superficial e aliada à agitação permite que ar entre na água, certo? Então, a emulsão ela é formada quando é feita a mistura de dois líquidos immiscíveis, certo? Então, a gente falou aí, né? Água e óleo. Então, são líquidos immiscíveis, ou seja, não se misturam, né? Ou seja, que não se misturam. Nesse caso, um dos líquidos, a fase interna ou dispersa, encontra-se no interior do outro líquido, fase externa ou contínua. Do ponto de vista termodinâmico, as emulsões são consideradas instáveis. Isso significa que não se formam de maneira espontânea. Para que uma emulsão seja formada, é preciso fornecer energia, que pode ser feita com o uso de homogeneizadores, agitadores ou utilizando processos de spray, certo? Então, você tem que fazer uma agitação, tá? Daquela mistura ali para ela formar o que? Uma emulsão. Porque quando você faz essa agitação,
vai estar incorporando o que no meio daquela cauda? Ar, né? Então aqui alguns exemplos aqui de antiespumante, né? Então veja bem, certo? Aqui o 1, o 2 e o 3, certo? Então a calda que sem antiespumante. Então veja aqui o tanto de espuma que foi formada, né? Então isso aqui é extremamente indesejável que numa aplicação de defensivos agrícolas. Olha-se aqui o 4 e o 5, tá? Então usou aqui um antiespumante, né? O SQ7940, então um organosiliconado, né? Então ele tem uma ação umactante, antiespumante, tá? E baixa também a tensão superficial. Então, ou seja, que é um adjuvante que ele tem duas funções. Ação umectante, não, na verdade, três funções, né? Ação umectante, anti-espumante e baixa tensão superficial. Então veja bem aqui no 5, ó, a cauda aqui já totalmente aqui, sem espuma. Então isso aqui é o ideal para a gente fazer o que é uma aplicação, tá? Então tá aqui, né? 1 e 2 com 0 espumante. No 3 aqui está adicionando espumante, né? Certo? Tamponante. Então, compostos ou misturas que causam à solução resistência de mudança de pH, com característica que limita numa faixa de pH a qual o agrotóxico é eficiente. Certo? Então, o tamponante é uma substância que vai evitar o que? A variação de pH. Então, por exemplo, você pegou ali aquele produto, adicionou a água, tá? Ele vai manter o que? O pH constante. O pH não vai sofrer variação, certo? Então, a maior parte das soluções, as suspensões estavam em pH de 5,5 a 7, certo? Hidrólise é a reação química comum quando os fungicidas são preparados com água fora do pH ideal de atuação dos fungicidas. Então, ele sofre o que? Uma hidrólise, ou seja, ele sofre o que? Uma degradação, né? Então, aqui o ingrediente ativo já era, né? Certo? Você, por exemplo, colocou um produto ali, um determinado produto na água, certo? No fungicida, na cauda, né? Ou seja, no tanque do pulverizador, tá? E se ele sofrer lá uma hidrólise, e você for fazer uma aplicação na lavoura, você está aplicando só água, né? Porque o ingrediente ativo já foi o que? Degradado. Umectantes, então tá aqui, aumenta o tempo que o herbicida está sobre a folha de uma forma disponível sobre a folha, de uma forma disponível para absorção, tá? Então os umectantes, ele vai prolongar o que? O tempo de vida daquele produto na superfície foliar para melhorar o que? A absorção, tá? Exemplo, glicerol, propileno glicol, dietileno glicol, polietileno glicol, ureia e sulfato de amônio, tá? Então são exemplos aí de produtos que são umectantes. Emulsificantes, então servem para proporcionar a mistura da água da cauda com os solventes, tá? Então geralmente são o que? Inertes, né? Ou seja, eles não reagem com nenhum produto da cauda lá, né? Então, como óleos leves, querosene, que são insolúveis na água, né? Presentes na formulação. Exemplo aqui de um emulsificante, né? Um produto comercial, aí o Lanzar. Então, viscosidade é uma expressão de resistência do fluido ao fluxo e quanto maior o seu valor, maior a resistência. Então, pessoal, na verdade é o seguinte, assim, no linguajar mais popular, essa viscosidade, ela mede o quê? A capacidade o quê? De escorrimento daquele líquido numa determinada superfície, certo? Então, quanto maior for essa viscosidade, menor será a velocidade de escorrimento, tá? Então é importante para estudos de escoamentos, né? Tá? Então, até o presente momento, pouca influência nas características de resposta de um sistema de injeção através de bombas de pistão, tá? Depende também da tensão superficial, certo? Então, a gente já comentou algum momento atrás aí, tá? A questão da tensão superficial da água. Quando você aplica, joga, por exemplo, a água ali na superfície, então aquelas gotinhas ali, ela forma um ângulo ali de 105 graus
e isso aí diminui o quê? O contato daquela cauda com a folha, ou da água com a folha, né? Certo? Então, a gente faz o quê? Para quebrar isso aí, usa o quê? Geralmente, o quê? Um umectante. Vai quebrar o quê? Essa tensão superficial da água, promovendo um melhor espalhamento. Então, a tensão superficial está relacionada à polaridade de uma estrutura química. Então, odorizantes são substâncias que conferem à formulação um cheiro forte como forma de aviso, pois o produto técnico pode ser o que? Inodoro. Então, geralmente, aquele cheiro que geralmente você sente quando você vai manipular um determinado agroquímico é apenas um alerta, tá? É um alerta, é um corante, ou seja, um odorizante que o pessoal coloca ali no produto formulado, né? Tá? Não sei se vocês já tiveram oportunidade aí de sentir esse odor, né? Por exemplo, o Paraquat, tá? Um produto comercial aí, o Gramoxone, né? Tá? Então ele tem um cheiro que é muito forte, caatinga, o que? Mato podre, né? Então serve o que? De alerta. Opa, vocês estão mexendo aí com um produto extremamente tóxico, então temos que tomar o que? Muito cuidado. Um outro exemplo aqui, acho que vai ser mais comum para nós, por exemplo, o gás de cozinha, né? O gás de cozinha, tá? Aquele odor que ele libera quando tem algum vazamento ali é só um alerta, certo? Só um alerta, porque o gás, o que? Ele é inodoro. Então, colocam ali um odorizante nele, tá? Quando tem algum vazamento, que a gente perceba, né? Então, é um sinal de alerta. Então, sinergistas. Então, por exemplo, adjuvantes sinergistas são substâncias que têm a propriedade de aumentar a toxicidade da preparação, tá? Então, ou seja, coloca ali algum adjuvante na formulação, né? Certo? Para quê? Para aumentar a toxicidade, ou seja, melhorar o efeito daquele produto. Então, é em função disso aí, graças a esses adjuvantes, né, que nós temos hoje aí produtos com uma eficiência muito boa, né, com doses muito pequenas, já tem o quê? Uma eficácia muito boa, tá? Então, adjuvantes versus cobertura, certo? Então, quanto maior esse valor aqui do C, né, melhor. Tá? Por quê? Porque vai ter uma boa cobertura, então isso aí vai proporcionar o quê? Uma boa absorção, certo? Muito importante, por exemplo, para herbicidas de contato, produtos de contato, não só herbicida, mas fungicida, inseticida, herbicidas de contato, tá? Quando você faz a aplicação, esse granulado ativo tem que estar atingindo diretamente o que? Aquele patógeno, certo? Então eles precisam de uma boa, se tem uma boa cobertura. Então, nós temos essa fórmula aqui para você estimar o que? Essa cobertura, que é a fórmula de Cauchy, 1967. Então, que é o que? 15, tá? Vezes o que? O volume de aplicação, litros por hectare, né? Tá? R seria a taxa de recuperação, percentual do volume aplicado, captado pelo alvo. Então, isso aí a gente pega o que? Esse R aí e a área da superfície vegetal existente no hectare, então a gente pode eliminar esses dois fatores aí. Então a fórmula, na verdade, vai ficar o quê? É o volume de aplicação em litros por hectare, tá? Vezes K ao quadrado, que é o fator de espalhamento de gotas, certo? Dividido o quê? Pelo diâmetro de gotas. Então, aumentam a absorção, penetrantes, tá? Então, nós temos aqui os surfactantes. Então, surfactantes, eles são o quê? Adjuvantes, ativadores de superfície que, por sua ação interfacial, promovem o espalhamento da formulação, pulverizar a superfície foliar e o equilíbrio estável entre as fases físicas dos sistemas de dispersão de uma formulação, tá? Então, ele tem uma ação que é interfacial, certo? Ele vai quebrar o quê? Aquela tensão superficial da gota. Surfactantes, então atua o quê? Melhorando o contato entre as gotas e as superfícies e aumentam a taxa de absorção. Como? Por meio de 5 fatores. Espalhamento mais uniforme, aumenta
a retenção das gotas, aumenta a penetração por meio de tricomas e outras estruturas foliares, né? Tá? Previne a cristalização dos depósitos pulverizados e reduz a evaporação. Então, esses são os efeitos do quê? Dos surfactantes. Classificação quanto à ionização. Então, já comentamos também que ele pode ser o quê? Catiônico, aniônico, não iônico, tá? Anfótero, certo? Então, catiônico, quando colocado na cauda, ele forma o quê? Cátions. Exemplos aí, o glifosato, tá? O Roundup. Então, quando colocado na cauda, ele forma o quê? Cargas positivas. Também o paraquat também, certo? O gramoxone 200, quando colocado na cauda, ele forma o quê? Cátions, né? Aniônicos são aqueles que formam cargas negativas. Não iônico, não vai... você faz a aplicação a mistura daquele produto na água e não vai sofrer nenhuma alteração, não vai formar cátions e nem ânions, né? E os anfóteros que podem formar cátions e ânions, certo? Então, catiônicos, algum exemplo aqui, né? Sais quaternários de amônio, certo? Então, vejam bem aqui, né? Bem aqui no meio aqui da cadeia aqui, nós temos aqui, olha só, a carga positiva aqui que foi formada, né? Então, o típico é etoxilado de amônia graxo, né? Certo? Então, o segmento de molécula que contém a parte lipofílica é positiva. Então, essa aqui é a parte lipofílica, ou seja, é a parte do produto que vai ter afinidade por óleo, né? Por gordura, né? Certo? Então, não podem ser usados sozinhos, causam fitoxidez às plantas. No caso aqui, vamos pegar, por exemplo, aqui o caso de óleos, né? Precipitam em água dura, água com grande concentração de íons. Não são usados em formulações de herbicidas, certo? Então, aqui podem ser utilizados em inseticidas e inseticidas e fungicidas, não são usados em herbicidas. Então, aqui aniônico, né? Cadeia hidrocarbonada com uma das extremidades contendo um grupo dissociável. Então, aqui, né? Dissocia aqui, ó. Então, o laril éter sulfato de sódio, né? Então, aqui, ó, formando aqui carga positiva, certo? Carga negativa, né? Então, nós temos aqui, ó, o sódio, na verdade, está ligado nesse oxigênio aqui, né? Quando você coloca esse produto na água, né? Então, esse sódio se dissocia aqui, formando aqui o quê? Uma carga negativa, tá? Então, o segmento de molécula contém a parte lipofílica negativa, tá? Então, a parte lipofílica negativa. Então, são mais eficientes com agrotóxicos de contato, tá? Então, pode ser tanto que herbicida quanto inseticida, fungicida. Então, cadeia ramificada, problema de degradação, certo? Cadeias longas e ramificadas, maior fitoxicidade. Não iônico, então você não ioniza, né? Então nós temos aqui a parte aqui lipofílica, né? Certo? Essa ponta da cadeia aqui, né? Então CH3. E aqui, lado direito aqui, a hidroxila aqui, nós temos aqui a ponta da cadeia o quê? Hidrofílica. Então, ou seja, esse produto aqui, ele tem uma parte que tem afinidade por óleo, por gordura, e uma outra parte que tem afinidade o quê? Pela água, tá? Então, lipofílica e hidrofílica. Então, pode ser usado em soluções ácidas ou alcalinas, né? Mais utilizados com agroquímicos sistêmicos, certo? Agroquímicos sistêmicos. São biodegradáveis, compatíveis com muitos fertilizantes foliares, reduz o efeito da chuva após a aplicação, muito utilizado com herbicidas, bom molhamento e penetração pelos estômatos,
reduz muito a tensão superficial da água. Então, por exemplo, são os produtos aí organosilicones, ou seja, são os produtos à base de organosiliconados, né? Então, nós temos aqui um exemplo aqui no triciloxane com 7 molas de óxido de etileno e metil. Tá? Então, aqui nós temos aqui a cadeia dele, né, certo? A estrutura molecular dele. Então, temos aqui ó, a parte hidrofílica, né? A parte hidrofóbica, né? Ou seja, que tem afinidade por óleo, né? Lipofílica. E aqui nós temos a parte o quê? Hidrofílica, afinidade o quê? Por água. Então, nonilfenol com 9 molas de óxido de etileno. Então, um exemplo aí, né? Os anfóteros, tá? Então, o que a gente falou, né? Contém cargas positiva e negativa, funcionam similar aos não iônicos. Mais comum, lecitina, a fosfatidilcolina, então derivada do grão de soja. Então nós temos aqui, né, o tipo alquilbetaina, certo? Então nós temos aqui, ó, ele forma o quê? Carga negativa e carga positiva. Então são os anfóteros. Então, óleos. Os óleos, então, eles reduzem o que? A tensão superficial, consequentemente promovendo aí o quê? Um aumento do molhamento. Tá? Por quê? Porque esse óleo na cauda, ele vai quebrar o quê? Aquela tensão superficial da água, né? Quebrando a tensão superficial, vai promover um melhor espalhamento daquela gota, consequentemente, um melhor molhamento, certo? Então, esse aqui, quando usado o quê? Numa quantidade ideal. Excesso também de óleo, ele pode promover o quê? Um desperdício também. Porque ele pode quebrar muito essa tensão superficial, promover um espalhamento muito alto, né? Consequentemente, pode promover o quê? Um escorrimento o quê? Daquela cauda para o solo. Certo? Então, dependendo do produto, nós temos muitos produtos que eles não têm efeito nenhum no solo, né? Tá? Por exemplo, vamos pegar aí um exemplo, o paraquat. O paraquat, ele não tem efeito nenhum no solo. Por quê? Porque ele forma, quando coloca na cauda, já comentamos que ele forma cargas positivas. Nosso solo geralmente é rico em cargas negativas. Então, quando você faz uma aplicação de paraquat, tá? Se bateu na folha, escorreu, caiu no solo, ele vai ser o quê? Absorvido pelas partículas do solo. Devido ao quê? O solo rico em carga negativa, o paraquat, aquela cauda ali rica em carga positiva, né? Então, essas cargas vão se atrair, então é fortemente absorvida ali pelas partículas do solo, então não vai ser absorvido pelo sistema radicular da cultura. Então, esse produto já foi o quê? Perdido, né? Tá? Então, ou seja, a função principal do óleo é o quê? Melhorar o quê? Penetração e adesão. Ou seja, adesão que dessa cauda na superfície foliar. Então, óleos. Então, nós temos aqui algumas categorias, né, de óleos minerais e vegetal. Então, óleo mineral concentrado. Tá? Então, é um óleo mineral emulsionável que tem de 5 a 20% de surfactante e maior ou igual a 80% de óleo mineral altamente refinado. Certo? Então, ou seja, é um óleo misturado com um surfactante. Óleo mineral emulsionável. Óleo mineral emulsionável, até 5% de surfactante e o restante de óleo mineral. Óleo vegetal concentrado. Óleo vegetal emulsionável, 5 a 20% de surfactante. E, no mínimo, 80% de óleo vegetal. Certo? Óleo vegetal modificado. Extraído de semente que foi quimicamente modificado. Exemplo, ésteres etilados, né? Tá? E o óleo vegetal concentrado modificado é o óleo vegetal modificado, 5 a 20% de surfactante e o restante óleo vegetal modificado.
aqui, né, pessoal, apenas aqui alguns exemplos, né, certo? De mistura aqui de alguns óleos minerais o quê? Com água, né? Tá? Então, temos aqui esses Becker aqui, nessas 6 figuras, né? Só mostrando que essa mistura, né? Certo? Então, aqui temos aqui alguns aqui com mistura adjuvante, outros não, né? Então, tem aqui, né, alguns exemplos de diferentes emulsões com óleo mineral. Então, vejam bem aqui. Então, forma o quê? Toda emulsão, ela forma o quê? Então, a emulsão é o quê? É uma mistura o quê? Do produto com a água, com ar, né? Com ar, tá? Então, ela promove o quê? A formação o quê? Dessa calda mais homogênea, né? Mais homogênea, certo? Porém, esse produto ele não está o quê? Dissolvido na água, ele forma o quê? Uma emulsão, tá? Eles ficam o quê? Eles se tornam o quê? Immiscíveis, certo? Faz uma mistura, mas ele não ocorre aqui uma reação entre essa água e esse produto. Então aqui, pessoal, só vou mostrar para vocês, né, a questão que de um efeito que do espalhante adesivo, né? Tá? Então nós temos aqui uma gota sem espalhante adesivo. Então vejam bem aqui, né? Olha só. Então aqui, devido à tensão superficial, tá? Ela não se espalha. Então isso aqui é muito ruim o que para a absorção. Por quê? Porque essa gota aqui ela tem um menor contato que com a superfície foliar. Então aquilo que a gente comentou, né? Tá? Então, o problema aqui da tensão superficial da água, né? Então aqui, ó, nessa foto que nós temos aqui, gotas aqui com a menor tensão superficial, né? Não, com uma maior tensão superficial. Então vejam bem, né? Aqui as gotas, olha só. Então vai ter o que? Um menor espalhamento e gotas maiores. Aqui nós já temos o que? Uma menor tensão superficial, consequentemente já temos aqui o que? Um maior espalhamento e gotas menores. Então esse aqui é o que? Uma melhor absorção. Vai promover o que? Uma melhor absorção. Outros exemplos aqui, né? Tá? Então veja aqui, ó. Água, tá? Somente água. Então vejam bem aqui. 2 gotas aqui. Espalhante, 15 ml, apenas 15 ml para 100 litros de água, né? Então praticamente não alterou muita coisa aqui, né? E aqui nós já temos aqui, ó, espalhante, 25 ml para 100 litros de água. Olha só, o espalhamento que esse espalhante já promoveu aqui, né? Já promoveu, mas é aquilo que nós comentamos também, tá? Então tem que se tomar cuidado que também com a quantidade, com a dose de espalhante que está sendo colocado na calda, que ele pode também promover um espalhamento excessivo e, consequentemente, aqui promover o que? Um escorrimento superficial. Essa calda aqui, esse produto granulativo que caindo no solo, é considerado que perda, né? Ou seja, você não está atingindo aí corretamente o seu alvo. Então, óleos emulsionáveis, né? Então, óleo vegetal. Então, são ésteres de ácidos graxos com glicerol. Então, são obtidos por extração, né? Esses óleos são obtidos por extração. Tamanho das moléculas depende das culturas, tá? Ou seja, depende de que cultura você está obtendo esse óleo, né? Vai obter esse óleo. Eles podem causar fitotoxicidade, né? Tá? Então, por exemplo, o uso do óleo mineral num volume muito alto, numa quantidade muito alta, ele pode promover o quê? Ele pode causar uma fitotoxidez o quê? Na cultura. Tá? Refino. E também ele passa o quê? Por um processo de refino para melhorar o quê? A sua qualidade. Porque o óleo, quando ele é extraído, né? Tá? Ele tem muitas impurezas, certo? Por exemplo, vamos pegar aí o óleo de soja.
o óleo de soja que nós consumimos aí no nosso dia a dia, aí, na nossa culinária, né? Ele é um óleo de soja que é refinado, tá? Então, justamente para quê? Para melhorar a sua qualidade, tirar as impurezas, algumas substâncias indesejáveis, né? Então, passa aí por um processo de refino, tá? Os óleos aí utilizados como adjuvantes, mesma coisa também, certo? Então, um exemplo aqui de óleo mineral aí, emulsionável, por exemplo, o iCistis, né? Geralmente usa aí meio 0,5%, tá? Então, ou seja, em 100 litros de água, você vai colocar aí meio litro de óleo. Então, óleo degomado, olha só, óleo clarificado e aqui alguns exemplos, né? E o óleo modificado, né? Então, isso aqui é importante para a gente mostrar o quê? O efeito de alguns adjuvantes, né? Ou seja, de alguns óleos, né? Adjuvante de alguns óleos, tá? Ou seja, espalhantes adesivos, alguns efeitos na tensão superficial que é da água, tá? Então, que ele já comentou. Então, nós temos aqui o valor utilizado, a quantidade utilizada, né? Então 0,025%, certo? 0,25, 0,05, né? E 1%, tá? Então esse aqui todos são os óleos minerais, tá? Então todos são os óleos minerais. Então temos aqui o Assist, o Atache, Ditrol, Hilarol, Spinner, Sunspray, Triona e o Mineral Oil, certo? Então, ou seja, então nós temos aqui, ó, tá? A tensão da água é 71, aqui, 72, né? 72,6 micronewton, certo? Por moles. Então vejam bem, certo? Então vejam bem aqui, ó, todos os óleos aqui praticamente a uma dosagem de 0,025%, então praticamente o quê? Não alterou a tensão superficial da água. Tá? Então aqui é 72,6, 71,3, 71,37, tá? O ditrol nessa dosagem, tá? Então na verdade aqui aumentou, né, a tensão superficial, não, reduziu, né? Reduziu aqui para 69, o hilarol 69,69, tá? O mineral óleo 68, então diminuiu, né? Certo? Os outros aqui já praticamente não alterou, né? Não alterou muita coisa não. 72,6 para 71,3, 37, 0,5. Então aqui, ó, o iCist já reduziu aqui a tensão superficial aqui da água para 36,77. O ataque 55,96, Ditrol 37, Hilarol 34, então, ou seja, reduziu aqui praticamente o quê? O iCist, o ataque e o Ditrol e o Hilarol, então já reduziu aqui o que? A tensão funcional praticamente aqui pela metade, né? Certo? Quase pela metade. O Spine já não reduziu nessa dosagem, já não alterou muito, né? E o Mineral Oil também já reduziu aqui o que? Praticamente pela metade da tensão funcional da água. Então vejam bem aqui, 0,5. Então, o iCist 32, o ataque 41, 32, certo? Então, isso aqui, pessoal, mostra o quê? A importância, o quê? Isso aqui já foi feito, todos esses testes, vocês já adjuvando, quando eles são desenvolvidos, todos eles são testados em laboratórios, né? Tá? Faz os ensaios em laboratório para determinar o quê? Qual é a melhor dose. Então, por exemplo, o Assist aqui, geralmente se utiliza o quê? 0,5%. Tá? Então, ou seja, para cada 100 litros de caldo, você coloca meio litro de iCistis, né? Tá? Então, sempre procurar o quê? Seguir o quê? A recomendação do fabricante ou da pesquisa, né? Certo? Então, aqui já pus óleos vegetais, né? Então, aqui anteriormente eram os óleos minerais, aqui os óleos vegetais. Então, temos aqui vários exemplos, né? Vários exemplos aqui. Então, vejam bem. Também, né? Eles tiveram que são 2, 4, 5.
Então, para quatro dos óleos aqui, certo? Eles tiveram um efeito melhor aqui, também com uma dosagem aí de 0,5% para cada 100 litros de água. Bom, pessoal, então analisando esses dois quadros anteriores aí, então o resultado mostra que óleos minerais e vegetais não são tão eficientes em reduzir a tensão superficial em baixas concentrações. Lógico que está mostrando lá, né? Por exemplo, a 0,025%, então praticamente eles não tiveram efeito nenhum, tá? Quando comparados com outros adjuvantes que não contêm óleos, certo? Então, já Montori, em 2001, verificou o quê? Que os adjuvantes siliconados foram os que atingiram os menores valores de tensão superficial, chegando a 20 micronewton por mole em solução aquosas, tá? Que vai ser o quê? A figura a seguir, né? Então, vamos ver aqui a figura aqui, então o Montori, né? Aqui, ó, certo? Então, espalhantes, né? Redução da tensão superficial. Então, esse aqui são o quê? São os adjuvantes siliconados, ou seja, a base aí de silicones, né? Então aqui, ó, certo? Então a concentração aí de mais ou menos aqui, ó, certo? 0,25, né? Por cento, certo? Ou seja, 250 ml para 200 para cada 100 litros de água. Então aqui, ó, já apresentou aqui o melhor efeito. E aí, não adiantou o que? Você aumentar a dose. Por quê? Porque já não teve mais nenhum efeito na questão da tensão superficial da água. Então, você aumentando aqui a concentração, tá? Ou seja, aumentando a quantidade do espalhante nessa cápsula, simplesmente está jogando dinheiro fora, porque não vai ter nenhum efeito. Então, a dosagem ideal aqui, por volta aqui de 0,2%, né? Tá? 0,2%. Então, aqui também, né? Então, aqui só mostrando, pessoal, nesse quadro aqui, certo? Então, aqui nós temos aqui, ó, vários produtos aqui, né? Por exemplo, a Grau, Gotafix, a Grex, a Gebem, certo? Também um trabalho que é feito por Montori, né? Então vejam bem. Então, esses são os ensaios que são feitos em laboratórios, né? Geralmente as empresas elas contratam esses laboratórios para fazer os testes, né, para eles, ou então, às vezes, que é fruto de trabalho de dissertação de mestrado, de tese, certo? Para que faz o quê? Teste esses produtos que estão no mercado. Então vejam bem aqui, ó. Então a maioria deles também, certo? Tiveram um efeito aqui melhor, tá? Com uma dosagem aí de 0,25%. A partir desse valor aqui, praticamente o quê? Não alterou a tensão superficial da água conforme o que? O aumento da dose do espalhante, do adjuvante, né? Então, pessoal, fertilizante à base de amônio ou nitrogênio. Então, por exemplo, ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio e polifosfato de amônio. Então, é mais comum para nós aí, né, na agricultura, o que? A ureia e o sulfato de amônio. Então, são frequentemente adicionados herbicidas, que a gente comentou, né? Então, eles são mais utilizados geralmente em herbicida para dessecação, né? Então, tem a função o quê? De adjuvantes ativadores. Então, auxilia o quê? Na prevenção de formação de precipitados, tá? Então, também já atua como redutor da tensão superficial da água, consequentemente, aqui aumenta o espalhamento, né, dessa cauda. Eles também neutralizam as cargas iônicas, consequentemente, vai melhorar o que? A penetração, ou seja, melhorar o que? A absorção. E aquilo que eu comentei também, como os adubos nitrogenados, eles promovem o que? Uma aceleração que no metabolismo da planta, vai também promover o que? Uma melhor translocação que desses produtos, desses ingredientes ativos, né?
Então, fatores relacionados à qualidade da água que podem afetar a eficiência dos defensivos. Então, ou seja, presença de íons positivos. Então, está aqui, eficiência do glifosato influenciada pela adição de diferentes sais, né? Então, aqui, ó. Então, por exemplo, água destilada, certo? Então, aqui, nitrato de amônio, tá? Nitrato de amônio. Então, pH de 4,4, então teve uma redução aqui de peso que de 85%. Ou seja, matou ali 85% que das plantas daninhas, né? Certo? Então, esse aqui é um teste que foi feito que sobre trigo, tá? Então, cloreto de sódio, redução de 59%, carbonato de cálcio, redução de 37%, então, cloreto de cálcio, sulfato de zinco, sulfato de ferro não teve efeito nenhum, né? Tá? Então, não reduziu aqui zero, não reduziu nada, né? Resultado aqui 0%. Então, esse aqui, ele foi usado o quê? No glifosato, né? Pode ser o Roundup, então 200 gramas de granulado ativo por hectare, usar aí um volume aí de cálcio 160 litros por hectare e sais a 0,02 molar e teste sobre trigo. Então, foi testado na cultura do trigo, né? Então, pessoal, dureza da água, tá? Então, geralmente é muito comum em água de zona rural. Então, são o quê? Presença de sais em dissolução. Então, dureza da água está relacionada o quê? Com presença de íons na água. Então, isso é muito comum, principalmente em águas de poços artesianos, né? Tá? Então, águas de poços artesianos, elas são ricas em íons, né? Até acontece que, então, quando você tem uma concentração de íons muito alta na água do poço, aquela água fica salobra, né? Vocês dependem, alguém aí já teve essa experiência aí, essa oportunidade aí de tomar alguma água de poço aí, tá? Que tem que é salobra, então aquela ali é devido ao quê? A grande concentração de íons nessa água. Podem ser potássio, magnésio, sódio, vários íons, né? Mas isso vai depender o quê? Varia de solo para solo, por quê? Porque vai depender da rocha, né, que deu origem àquele solo, certo? Então são sais oriundos o quê? Dos constituintes naturais das rochas, né? Fertilizantes e corretivos. Então, fertilizantes e corretivos também, né? A gente faz uma aplicação ali de fertilizantes na área, tá? Ou depende se tem uma área ali próxima a grandes áreas agrícolas, né? Uso muito intenso de fertilizantes. Esses fertilizantes, principalmente o potássio e o nitrogênio, que são bastante móveis no solo, né? São bastante solúveis, então eles vão ser solubilizados, dependendo da intensidade aí de chuva, né? Ele pode lixiviar o quê? Na camada do solo ali e atingir o quê? O lençol freático, certo? Então, aumentando ali naquela água ali do lençol freático ali a concentração que é de íons. Então, principais causadores de dureza, então nós temos aqui o cálcio e o magnésio, tá? Então, que são o quê? Os bicarbonatos, carbonatos, cloretos e sulfatos. Então, por isso que nós falamos que a gente usa lá o quê? Os adjuvantes, o quê? Quelatizantes, certo? Ou seja, são os quelatos, né, que eles vão promover o quê? Eles vão sequestrar o quê? Esses íons presentes na água, evitando que eles reajam o quê? Com o defensivo, o agroquímico que você está colocando ali na cauda. Então, um exemplo aqui é o Triomax e o Trilon B, tá? Então, vamos ver aqui a classificação da água quanto à dureza. Então, ou seja, a gente pode simplesmente, nós quando a gente estiver no campo, no campo aí, tiver a suspeita aí, essa água aqui, ela corre o risco de ser uma água que dura, né? Ou seja, uma água com grande concentração de íons. A gente pode pegar essa água, uma amostra lá e mandar para laboratórios aí para fazer análise. Laboratório, pode ser um laboratório de análise de solo, né? Tá? Para fazer o que é a análise dessa água. Então, a água muito branda, então quando ela tiver o quê? Uma concentração de carbonato de cálcio menor que 71,2 ppm. Então, grau de dureza maior que 4. Tá?
Água branda, 71,2 a 142,4, então grau de dureza 4 a 8. Água semidura, de 142,4 a 320,4, então grau de dureza de 8 a 18. Água dura, 320 a 534, grau de dureza de 18 a 30. E a água muito dura, quando ela tem o quê? Maior que 534 ppm de carbonato de cálcio, certo? Grau de dureza maior que 30, ou seja, é uma água que tem o quê? Uma grande concentração de íons. O que pode também afetar esse grau de dureza da água também, por exemplo, água de represa também, quando você tem ali geralmente o que? Muitas partículas, né, em suspensão, né? Tá? Ou também água de rio, né? Essa água de rio muito barrenta também, ela pode ter o quê? Uma concentração também alta o quê? De íons, certo? Devido ali às partículas que ficam suspensas na água, as partículas de argila, por exemplo, né? Então aqui, né, pessoal, qualidade da água. Então vejam bem aqui do lado esquerdo, né? Olha só, uma água turva, né? Água barrenta, certo? E aqui nós temos o quê? Uma água mais limpa, né? Com menos partículas em suspensão, tal. Então uma água aqui com uma qualidade melhor aí para a gente fazer o quê? Uma aplicação de defensivos. Então a característica da cauda vai ser em função o quê? Do volume vezes as doses vezes a concentração dos íons, tá? Poder tampão da água, tá? O que é esse poder tampão? Certo? Então, o poder tampão é o quê? É aquela propriedade que faz com que o pH se mantenha o quê? Constante, né? Não sofra o quê? Variação. Então, mais um exemplo aqui, pessoal, porcentagem de redução do peso fresco do trigo 2 semanas após a aplicação de glifosato. Então, aqui, ó. Então, usou aqui, né? É o IDTA, ou seja, um adjuvante, o quê? Tamponante, né? Tá? Um produto, um adjuvante que vai o quê? Sequestrar o quê? Os íons presentes na água, certo? Então nós temos aqui, na verdade, ele complexa, né? Ou seja, ele vem ali, ele liga aquele íon presente na água, neutralizando, tá? Promovendo a questão de neutralização. Então aqui, ó, dose de glifosato, 0,05, tá? Então 100 DTA, com 0,5% de DTA e com 1% de DTA. Então vejam bem aqui, ó, 1% de DTA. Então já teve uma redução aqui de 61% que no peso fresco, né, do trigo. Redução aqui de massa, né? Redução de massa vegetativa, certo? Dose de glifosato 0,10, tá? Então aqui, ó, 100 DTA. 100 DTA, redução aqui de 6%, de apenas redução aqui de apenas 6, né? 0,5% de DTA, 71%, 1% de DTA já reduziu 86%. Glifosato numa dose de 0,4 litros, né, por hectare. Então aqui, ó, já houve uma redução aqui, tá? Então, ou seja, com 0,5% de DTA, já teve uma redução aqui do peso fresco aqui, o que? De 92%, certo? Redução do peso fresco aqui de 92%, certo? Então, praticamente o que? Não houve diferença nenhuma, certo? Quando você dobrou aqui a dose o que? De EDTA, ou seja, aumentou de 0,5% para 1%. Então, aqui nós poderíamos utilizar, com essa dosagem aqui de glifosato, tranquilamente usar o que? 0,5% de EDTA, que você já vai ter o que? Um resultado muito bom. Então, justamente isso aqui, né? Então, é feito aqui do complexante ou quelatizante, né? Tá? Então, complexação de cátions. Então, nós temos aqui o íon, né? Vamos dizer aqui que esse íon aqui está presente aqui na água, né? Então, você veio aqui, você fez uma aplicação, aqui, fez uma mistura aqui de um agente complexante nessa cauda. Então, olha só o que aconteceu aqui. Esse agente complexante veio aqui e promoveu o quê? Então, geralmente ele é uma carga negativa, né? Ele veio aqui e neutralizou
certo? Aquele íon presente na água, né? Tá? Então, ele fica o quê? Esse íon aqui, ele vai estar presente na água, porém, ele está o quê? Ele pode ser solúvel? Pode, mas ele vai estar o quê? Neutralizado, certo? Então, aqui, ó, quilatizante. São compostos que isolam a carga elétrica e suprime a reatividade de íons. Tá? Então, esse é o efeito que? Do complexante ou quilatizante. Tá? Então, aqui mostrando aqui mais uma vez aqui a questão aqui da qualidade da água, né? Tá? Aqui, ó. Então, a aplicação aí com adjuvante Triomax, ou seja, então o Triomax é um espalhante adesivo, ele tem um efeito tamponante e também tem um efeito complexante. Então, vejam bem, um único adjuvante, um único adjuvante pode ter o quê? Várias funções, né? Então, aqui o Triomax, ele funciona como um espalhante adesivo, ele funciona aqui como um tamponante, evita o quê? Que o pH varia, certo? Vai manter aquele pH estável, né? E também ele funciona aqui como complexante, então complexa cátions presentes na cauda, tá? Então, muito usado aqui em aplicação de herbicídio. Então, nós temos aqui, ó, uma aplicação usando o adjuvante e a outra aplicação aqui sem adjuvante. Então, vejam bem o efeito aqui, né? Certo? Controle total aqui das plantas, aqui sobraram algumas plantas verdes aqui, né? Então, esse aqui pode, de repente, o quê? Ocorrer o quê? Uma rebrota. Então, mais um exemplo aqui, né? A aplicação do Triomax, certo? Que foi usada na usina, né? Usina Serradinha, em Catanduva. Então tá aqui, ó. Essas duas figuras aqui, né? Da esquerda aqui. Então, sem Triomax. E essa aqui da direita com Triomax. Então, vejam bem aqui a diferença, né? Então, isso é muito importante, pessoal, para a gente ver aí o efeito dos adjuvantes. Então, o Triomax é um óleo mineral, né? Tá? Que tem aí uma concentração aí de 630 gramas por litro, ou seja, cada litro do produto ele vai ter 630 gramas de hidrogênio ativo, né? Então é o emulsificante não iônico, tá? Então é um agente tamponante e agente complexante, tá? Então ele tem 289 gramas por litro. Então, ou seja, o Triomax ele tem 630 gramas de óleo mineral e 289 gramas, tá, de tamponante e agente complexante em cada litro do produto. Então, quais as respostas, tá, para os adjuvantes? Todos os adjuvantes são iguais? Obviamente que não, né? Então, a gente mostrou aí, tá, que nós temos aí vários tipos de adjuvantes. Vai depender o que? A utilização de um ou outro vai depender o que? De qual o nosso objetivo. Nós precisamos de um surfactante, precisamos de um complexante, nós precisamos o que? De um espalhante adesivo, nós precisamos de um anti-espumante, tá? Então, os adjuvantes não são iguais quanto aos seus efeitos. Adjuvantes reduzem hidrólise? Não, certo? Adjuvantes reduzem a deriva? Sim, pode reduzir, tá? O adjuvante pode reduzir, certo? Por quê? Porque nós temos alguns adjuvantes que eles podem alterar o quê? O tamanho da gota, né? Certo? Evitar o quê? Que sejam formadas gotas, o que muito pequenas, né? Tá? Que são mais sujeitas à deriva. Quando a gente for estudar aí a questão das gotas, né? A gente vai falar melhor sobre isso aí. Adjuvantes melhoram a distribuição? Sim, nós vimos que sim, né? Certo? Melhora o que? O espalhamento, melhora a absorção. Adjuvantes reduzem a lavagem? Também pode reduzir, né? Tá? Pode reduzir, certo? Por exemplo, o óleo. O óleo ele pode reduzir o que? A lavagem o que?
do orientativo ali da superfície foliar, né? Adjuvantes melhora a absorção? Com certeza, né? Tá? Então, por exemplo, o espalhante adesivo, certo? Surfactante. Então, eles têm a função principal que de melhorar o que essa absorção. É preciso sempre usar adjuvante? Nem sempre, certo? Então, ou seja, sempre prestar atenção que, quando necessário, a utilização de aditivos é recomendada pela empresa na bula do produto. Então, toda vez que for preciso usar um adjuvante, o fabricante recomenda o que? Na bula, no rótulo lá do produto. Então, sempre se atentar para isso, sempre, certo? Ler a bula, tá? Sempre ler lá o rótulo do produto, tá? Porque geralmente quando é preciso, então já vem lá, usar o adjuvante tal, tantos ml ou tantos litros para cada 100 litros de água, beleza? Então, se atentar muito para isso. Então, algumas mitologia aí da mitologia agrícola, né? Certo? Questão dos adjuvantes da pulverização. Então, mitologia do óleo. É excelente anti-evaporante. Aumenta o peso da gota. Certo? Então, pessoal, não tem nada a ver. O óleo, ele não é um anti-evaporante. O óleo, simplesmente, ele é o quê? Um espalhante adesivo. Como que ele vai ser um anti-evaporante se ele não mistura com a água? Certo? Então, é mito, tá? Aumenta o peso da gota? Também não, certo? O óleo não aumenta o peso da gota, simplesmente ele vai o quê? Ser um espalhante, promover um melhor espalhamento, tá? Porque ele quebra a tensão superficial da água, tá? E vai melhorar o quê? A aderência, né? A adesividade, o quê? Daquela cauda na folha. Certo? Que vai promover o quê? Uma melhor absorção, né? Vai promover uma melhor absorção. Misturas de defensivos. Efeitos da interação entre defensivos na cauda. Certo? Então, a mistura de defensivos, ele pode ter o quê? Um efeito aditivo. Ele pode ter o quê? Um efeito sinérgico, ou ele pode ter um efeito antagônico, tá? Efeito aditivo. Quando você mistura dois produtos e ocorre o quê? Uma melhoria o quê? No efeito dos dois produtos. Vamos pegar aqui um exemplo, a mistura de glifosato com 2,4-D. Quando você mistura esses dois produtos, esses dois herbicidas, né? Tá? Ocorre o quê? Uma melhoria o quê? No efeito dos dois produtos. Então, você reduz dose tanto do glifosato quanto do 2,4-D. Então, é um efeito aditivo. Misturando os dois produtos, ocorre uma melhoria o quê? No efeito deles. Sinérgico. Aumenta o efeito de um, porém outro não altera. Certo? E antagônico. Quando você faz uma mistura, tá? E ocorre o quê? Um efeito prejudicial que no efeito aí dos dois herbicidas, ou seja, um neutraliza o efeito do outro, certo? Então, é muito importante também se atentar para isso. Sempre na prática, é muito fácil a gente fazer um teste, né? Eu vou fazer uma mistura de produtos aí no tanque, tá? Faz um teste rápido ali, tal, mais pra frente vai falar sobre isso para vocês, como que pode ser feito esse teste, é bem simples, rápido, tá? E que pode evitar aí de nós cometermos alguns erros. Um exemplo que a gente poderia citar aqui de efeito antagônico, tá? É muito comum, eu já vi engenheiro agrônomo, certo? Fazendo isso, por exemplo, misturando o herbicida Gramoxone com Roundup, tá? Ou seja, acontece o quê? O Gramoxone, ele é um produto que é de contato, efeito muito rápido. Por exemplo, você faz uma aplicação de um Gramoxone de manhã, por exemplo, tá? A absorção dele também é muito rápida. Então, você volta ali na área, por exemplo, umas 3 horas depois, 4 horas depois, principalmente se tiver bastante sol, né? As plantas já estão todas queimadas. Por quê? Porque é um produto de contato, efeito rápido.
O Roundup ele é um produto que é sistêmico, tá? Então ele precisa o que? Ser absorvido, ele precisa o que? Translocar ali junto com a seiva até chegar o que? No seu local lá de ação, onde ele vai ter o seu efeito, certo? Então, como o paraquat tem um efeito rápido, então ele vai matar essa planta. Então vai acontecer o quê? Esse Roundup simplesmente você está jogando fora. Então toma muito cuidado com isso. Já vi agrônomo aí cometendo esse erro aí na prática, né? Tá? No caso de mistura de defensivos, se tiver um problema aí de incompatibilidade, geralmente eles podem formar o quê? Precipitados ou floculação, né? Ou seja, aquele produto, tá? Um dos produtos é ficar o que ali floculando, ou seja, não se mistura, né? Tá? De repente vai ali para a superfície ali da cauda, né? Tá? E precipitados, geralmente acontece que eles reagem entre si, né? E vão depositar o que? No fundo do recipiente. Isso aí pode acontecer também no tanque de pulverização, certo? Aqui, ó. Então, justamente isso aqui, né? Ó, exemplos aqui, o que? De produtos que ocorreu, que é uma floculação, certo? Ou precipitação. Olha só como que ficaram os filtros, né? Certo? Do pulverizador. Então, esse aqui é produto jogado fora. Olha só, mais um exemplo aqui, né? Certo? Olha a condição desses filtros. Então, isso aqui está mostrando o que? A questão da incompatibilidade aqui, das misturas, certo? E às vezes não é só questão da incompatibilidade. Às vezes a sequência da mistura também já pode alterar essa incompatibilidade, certo? Olha só, condição desses filtros, né? Tá? Então, pessoal, aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos aqui de adjuvantes. Então, um produto, né? Um produto aqui comercial e qual a sua função, tá? Então, por exemplo, aqui o iCister, né? Que é um óleo mineral, certo? Então, ele é um espalhante, né? Ele é um espalhante adesivo. Ele tem função também o quê? De inseticida e acaricida. Então, nós podemos também aplicar aí nas plantas o quê? Que ele tem um efeito, pode ter um efeito de inseticida e acaricida também. Então, aqui tem o Ataque, óleo mineral, Ditrol, certo? O Triomax, espalhante, ele tem um efeito espalhante adesivo, tamponante e complexante. Silhouette, tá? L77, espalhante adesivo não iônico, tá? O SQ7940, organosiliconado, então tem uma ação umectante, antiespumante e baixa tensão superficial. Zero espuma, antiespumante. Gota fixe, espalhante adesivo, tá? Então, questão do pH, controladores de pH. Então, nós temos aqui os ácido ortofosfórico, tá? Que é o preferido para baixar o pH da cauda. Extrato Plus, redutor de pH. O LI700, espalhante adesivo e acidificador de cauda. Ok, pessoal? Então, hoje era isso aí que nós tínhamos aí para passar para vocês. Beleza? Deem mais uma lida aí sobre o assunto tal, e qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco aí pelo e-mail, qualquer coisa estaremos aí sempre à disposição de vocês. Um abraço aí, valeu!